hoje nós vamos responder algumas perguntas, mais ou menos umas 6, que eu separei aqui, que a maioria dos pais, dos responsáveis das crianças, até mesmo de adultos autistas, eles têm, tá? E Marta, não tem jeito, e pelo amor de Deus me ajuda. Gente, em relação à nutrição e o autismo, existem muitos estudos ainda, experiência própria, né? Porque eu tenho um sobrinho, Pablo, ele é autista, mas ele come muito bem, ele não tem essa dificuldade, pelo contrário, ele é das crianças da minha família que mais se alimenta bem. Nem gosta tanto de lanchinho não, ele gosta do arroz, do feijão, da carninha, e ele come tudo, gente. Você vê que gracinha, desde bebezinho, desde pequenininho, tá? Então, mas não é assim que acontece com todos, né? Cada um tem a sua dificuldade, por isso que eu falo, cada criança, cada paciente, cada pessoa é diferente. Então hoje nós vamos para as perguntinhas, tá? Em relação à nutrição, à alimentação, que é muito importante na vida dessa criança. São pais que me perguntam, tá? As vovós, as mamães, inclusive um grande abraço para todos. Gente, a primeira perguntinha é: o meu filho sente náuseas, ele reclama de náuseas na hora que vai comer. Inclusive um beijo aí na Maria, tchau Maria, ela tem um filho de 7 anos e ele reclama dessa náusea. Então Maria, o que acontece? Existe, gente, seletividade alimentar, tá? Inclusive, todas as crianças passam por essa fase. É muito difícil, né? Meus filhos passaram. Eu tenho uma filha de 10 anos também que passa. Então, assim, não é só o autismo, tá? O autista, ele tem hipersensibilidade, tá? Então, ele sentiu o cheiro forte do alho, né? Tem criança que não suporta o cheiro do alho, o cheiro do temperinho verde que a mãe está colocando, ou, por exemplo, a cenoura amarela, né, tem um cheiro muito forte, dependendo do cheiro daquele alimento, ou do gosto também, paladar. Então, o autismo, ele tá muito ligado à hipersensibilidade, tá, desse alimento. Então, quando a gente faz algum plano alimentar para essa criança, o que a gente pensa? A gente ouve essa criança e ouve os pais também. Só que a gente ouve muita criança, se ele já sabe falar, se ele fala direitinho. Por quê? Pra gente arrumar um outro jeito dessa criança comer e aproveitar dos nutrientes. Então, provavelmente, ele está tendo algum repúdio aí, tá? Sensível àquele cheiro. Então, a gente vai evitar, tá? Então, você vai procurar saber se é o alho, se é o cheiro do alimento mesmo, tá? A gente vai fazer outra substituição ou vai fazer umas misturas. Existem várias receitinhas muito gostosas e o autista, ele come e ainda pede mais. Então, ó, vamos lá. Segunda pergunta. Meu filho autista não come verdura, nada que é verde. Tá, gente, muitas crianças não comem, são poucas que gostam. O que eu sempre fiz com meus filhos? Eu pegava a alface e colocava a comidinha lá dentro, fazia um bolinho, então eles comiam muito bem, ainda comem. Os pequenos, sopa, pegar a comidinha, bater os legumes, bater tudo no liquidificador em forma de sopa. A minha filha gosta muito, sabe? Então a gente precisa reinventar, a gente precisa estudar mais sobre o assunto, pesquisar. Aqui mesmo na internet tem várias receitinhas legais, tá? Que dá pra... E você também vai testando aí na sua casa receitinha para seus filhos. Geralmente a criança em geral, tá? Eles gostam muito de uma comida só, né? Então você pode fazer um arroz ali com carne moída, uma cenourinha ralada. Café faz mal? Então, gente, o que acontece? Todo mundo sabe que uma criança, ela pode começar a tomar café, né, na parte nutricional, qualquer criança, tanto autista, a partir dos 2 anos de idade, tá? Então, por quê? A cafeína, né, ela tem um poder
muito grande de deixar essa criança ainda mais elétrica, ainda mais fadigada, ainda mais hiperativa. Então a gente vai menor de 2 anos de idade, não. Acima de 2 a gente pode colocar um cafezinho com leite, a gente pode fazer algo diferente que essa criança não venha tomar o café puro. Claro, se não tem nada para essa criança tomar e ela gosta de tomar um cafezinho ali em algum lanche, é pouca quantidade, tá? Mas muito cuidado, gente, porque a cafeína, ela faz a criança ficar mais agitada, né? Não só a cafeína, como o açúcar, a gente tem que tomar muito cuidado. Meu filho só toma suco de caixinha. O meu filho autista só toma suco de caixinha. O que que eu faço? Eu faço suco natural. A Sara, ela perguntou. Diz ela que faz suco natural e o filho não toma, só quando é de caixinha. Então, gente, a gente preza, né, tanto para uma criança autista, outras crianças, um alimento mais natural. Eu prezo muito pela fruta, mas se o filho não quer comer a fruta naquele momento e ele gosta muito de suco, o que que você vai fazer? Você vai aproveitar essa caixinha do suco, vai fazer um suco natural e colocar dentro dessa caixinha. Gente, mãe precisa ser muito inteligente, precisa ter estratégia, tá? Com as suas criancinhas, inclusive autistas, tem que ter muita estratégia e no final dá certo. Meu filho toma risperidona e ele está engordando muito. Ai, gente, a risperidona para o autismo é muito bacana. Funciona para a maioria das crianças, dos adolescentes, dos adultos, tá? Com autismo, funciona sim. Inclusive, a gente recomenda. A minha parte nutricional engorda sim. Então, quando você está tomando, na verdade, qualquer medicação, a gente precisa ter uma certa reeducação alimentar e diminuir muito o açúcar, tá, gente? Inclusive, nesse vídeo sobre autismo eu falo muito sobre a diminuição do açúcar e o aumento da gordura boa. Então o autista precisa muito, mais do que o açúcar, consumir gordura, tá? A gordura do peixe, que é o ômega 3, precisa a gordura do abacate, das castanhas, tá? Do amendoim, se não tiver alergia. Precisa consumir muita gordura boa, tá? Nem que seja 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, aumentar mesmo, até como fonte de energia mesmo, porém da gordura, tá bom? Então, risperidona, ele pode engordar sim, mas não deixe de dar esse remédio ao seu filho, né? Que mantém ele mais estável, mais calmo, mais tranquilo. Porém, você precisa manter uma educação alimentar. Inclusive, gente, falando em educação alimentar, vem dos pais também. Pode ser criança autista, pode ser qualquer ser humano pequenininho na nossa casa. Eles vão fazer o que a gente faz, tá? Então, a gente precisa diminuir mesmo. Precisa ter um hábito de vida saudável para essas crianças enxergarem na gente que a nutrição é importante, que a alimentação é importante. Eu tirei a lactose, o José, ele fala que ele, a esposa dele, tirou a lactose e o glúten de dentro de casa, da alimentação da filhinha deles. Angelina, um beijo na Angelina e a todos os nossos menininhos e menininhas que estão participando aqui hoje. Ele tirou, diz ele que tirou a lactose e o glúten da filhinha Angelina e que ela deu uma melhorada significativa, tá? Então, gente, o que que acontece? É como qualquer pessoa. Se você não tem intolerância, se você não tem alergia alimentar, tá? Qualquer pessoa pode ter, mas o autista ele tende a ter até mais, tá? Alergias. Por quê? Por que que acontece tudo isso? Eu já disse aqui, né, que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E o autista, ele precisa, a criança ou adulto autista, precisa muito proteger o cérebro, tá? E esse intestino dessa criança está estressado, aí ainda tem outro, a constipação intestinal. Muitos autistas, por ter hipersensibilidade, serem seletivos a alimentos, eles podem ter constipação intestinal e isso dá um estresse no intestino e automaticamente dará estresse
a mente. E essa criança vai ser mais estressada, mais hiperativa do que devia, tá? Então, vamos cuidar do intestino, tá? Das crianças. Agora, o problema de cortar, se você não tem intolerância e nem alergia, nem nada, a lactose, o glúten, é que você fica um pouco sem opções para fazer a comida do seu filho. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então eu particularmente, como nutricionista, eu acredito que não precisa ter tanta restrição alimentar na vida de ninguém. Se você não tem nenhuma doença relacionada, ou se você não tem nenhuma alergia ou intolerância, basta você ter uma educação alimentar e comer certo no horário certo. Tá bom? Mas bacana, é muito bom os pais se preocuparem com a alimentação dos filhos. Gostei muito. Meu filho tem apenas 4 anos, autista, e ele já está com 29 quilos. O que eu faço? Então, Rose, o que acontece? O Pedrinho, ele 4 aninhos, gente, não pode, tá? A gente precisa muito tomar cuidado com a obesidade infantil, tá? Muitas crianças, mesmo comendo mal, elas também não engordam, mas aquelas que têm, né, predisposição para engordar, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Controlar essa criança. O que acontece com o autista? Por ele ter hipersensibilidade alimentar, o único alimento melhor para ele são alimentos que contêm muitos açúcares, muitas gorduras hidrogenadas, gordura de alimento industrializado, que tem um gosto melhor para eles e que não vai atrapalhar. Então a gente acaba, como os pais, né, dando esses alimentos porque a gente sabe que eles vão comer. Então muito cuidado, tá? Até com os alimentos que vocês dão. Por isso que eu falei com vocês que é importante fazer receitinhas, fazer outros trabalhos legais para que essa criança não fique só pensando ali naquele alimento de açúcares e diminuir o açúcar tragicamente, tá? A criança, ela é muito fácil perder peso, é só ter uma educação alimentar. Ah, meu filho vai morrer de fome? Não, gente, não morre, tá bom? É só ter educação alimentar, alimentar essa criança com autismo com mais gordura, e essa criança não vai ter vontade de comer doce, porque ela já vai estar satisfeita. Pega um caderninho, escreva os cardápios que você vai fazer aí durante a semana que seu filho gosta, e o que ele não gosta você vai cortando. Inclusive a gente pede isso muito, né? Quando a mãe vem nos procurar, a gente pede, você, olha, escreve durante aí 3, 4 dias, até uma semana, o que realmente ele gosta e tenta outras opções, e o que ele não gostar, você vai cortando para nós, que fica mais fácil também de montar. Inclusive, mamãe, papai, vocês mesmo podem montar aí o cardápio da sua criança. Então, gente, essas foram as perguntas. Inclusive, se você tem mais perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou com o maior carinho, a gente até dependendo do número de perguntas, a gente traz um outro vídeo aqui bem bacana, porque o importante são as dúvidas, tá? Não adianta eu falar aqui um tempão no vídeo, sabendo que você ainda vai continuar com dúvida. Então deixa a dúvida aqui nos comentários, que a gente vai falar e ler, a gente faz um outro vídeo, tá bom? Gente, um grande abraço, um grande beijo em todas as crianças, no meu sobrinho, em todos, tá? Que estão aqui me assistindo, papais, mamães, recebo o meu abraço. Tchau, gente!